Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à videoaula de hoje. E antes de nós começarmos os nossos estudos, eu quero saber se você conseguiu realizar aquela proposta de produção textual que eu havia solicitado na aula anterior. Lembra-se que eu pedi para que você construísse um texto contando sobre a sua rotina durante esse período de quarentena, sua rotina de adolescente, e que você usasse nessa construção textual apenas substantivos? Você conseguiu construir esse texto? Caso ainda não tenha feito, por favor, após essa videoaula, comece a fazê-lo. Lembre-se de registrar essa produção no seu caderno e me apresentar quando as aulas voltarem presencialmente lá na escola, ok? Bom, vocês perceberam que aqui na lousa tem o nosso cabeçalho, contendo o nome da escola, a data da aula de hoje, o conteúdo que nós estudaremos, continuaremos estudando substantivo ainda, e a habilidade que nós desenvolveremos estudando este conteúdo consiste em flexionar intencional e adequadamente o substantivo para a construção de sentidos. A aula de hoje é dividida em algumas etapas. Nós faremos a leitura de um soneto, eu explicarei o conteúdo e, para finalizar a aula, você fará uma pesquisa. Você certamente recebeu, junto com esta videoaula, o material, e nesse material você recebeu um soneto, um texto. É um soneto escrito pelo Mário Quintana, chamado O Menino Doente. Acompanhe comigo, por favor, a leitura dele. O Menino Doente. Na minha rua há um menino doente. Enquanto os outros partem para a escola, junto à janela, sonhadoramente, ele ouve o sapateiro bater a sola. Ouve também o carpinteiro em frente que uma canção napolitana engrola. E pouco a pouco, gradativamente, o sofrimento que ele tem se evola. Mas na mesma rua há um operário triste. Não canta nada na manhã sonora, e o menino nem sonha que ele existe. Ele trabalha silenciosamente e está compondo este soneto agora para a alminha boa do menino triste. Bom, vamos analisar um pouco deste soneto? Você certamente encontrou algumas palavras que talvez você não saiba o significado, como, por exemplo, a palavra engrola, que uma canção napolitana engrola. Então ele está cantando, cantarolando, só que cantarolando de uma forma sem muita nitidez nas palavras, então ele canta mal, ele enrola enquanto canta. E uma outra palavra que existe ali, e o sofrimento que ele tem se evola. Evola significa desaparecer, dissipar. E o sofrimento dele desaparece e o sofrimento dele se dissipa. Bom, caso você tenha dificuldade com alguma outra palavra, procure um dicionário, para dirimir a dúvida e entender melhor este soneto então. Vamos entender também qual é a finalidade desse soneto. Então, de acordo com a última estrofe ali, que tem 3 versos. Ele trabalha silenciosamente e está compondo este soneto agora para a alminha boa do menino triste. Qual seria a finalidade de se construir este soneto? Podemos dizer que a finalidade é de alegrar este menino que se encontra debilitado, que se encontra triste. E uma outra pergunta para que nós possamos analisar este poema também. Que sentimento do eu lírico se depreende dessa última estrofe? Que sentimento esse eu lírico, esse ser que fala no poema, no soneto, tem por esse menino triste? O que ele sente por esse menino? Nós podemos considerar, podemos levantar a hipótese de que ele sente afeto, sente carinho, sente solidariedade por este menino. Para que nós possamos analisar o substantivo, falando de uma parte gramatical agora, eu quero que vocês releiam o primeiro verso deste soneto. O primeiro verso diz o seguinte: na minha rua há um menino doente. Observe neste verso a palavra menino. O que nós conversaremos nesta aula é sobre a flexão
do substantivo. Então, o substantivo é uma classe gramatical variável, ou seja, pode ter alteração no gênero, e quando eu falo gênero eu me refiro a masculino e feminino, pode sofrer uma variação no número, singular ou plural, ou pode ainda sofrer uma variação no grau. O grau pode ser diminutivo ou aumentativo. Tendo esta palavra menino, que se encontra ali na primeira estrofe do soneto, nós podemos flexioná-la em todos esses elementos, gênero, número e grau. Então, no gênero masculino, a palavra permaneceria da mesma forma, menino. Não haveria alteração. Já se nós passarmos essa palavra para o gênero feminino, há uma alteração no final da palavra. Ficaria, então, menina. Estes são os conceitos, então, de gênero na flexão do substantivo menino. O número pode permanecer, então, no singular, ficando menino, da mesma forma, ou pode passar para o plural, com a marcação do S no final da palavra, ficando meninos. Nós podemos ainda colocar essa palavra no grau diminutivo, ficando menininho. Ou no grau aumentativo, ficando então a grafia meninão. Então, quando nós falamos dessa classe gramatical, nós estamos dizendo que ela, além de nomear os seres, objetos, sentimentos, estados, lugares, pode também sofrer uma alteração. Estas três alterações o substantivo pode sofrer. Certamente você está acostumado a pensar que os substantivos masculinos sempre terminam com a letra O e que os substantivos femininos sempre terminam com a letra A. Não é mesmo? Pois bem, então me diga a que gênero pertencem estas palavras que eu vou mencionar aqui. Sofá, diploma, crachá, cinema, aroma. Todas essas palavras, elas pertencem ao gênero feminino ou ao gênero masculino? Perceba que todas terminam com a letra A. Embora todas terminem com a letra A, todas pertencem ao gênero masculino, ok? É uma particularidade do nosso idioma, da nossa língua. E você também percebeu que todas elas terminam em ema, oma ou com A acentuado? Pois é, curioso, não é? Turma, finalizando esta aula, eu quero então que vocês, por favor, façam uma pesquisa. A pesquisa de hoje consiste em pesquisar o que é soneto. Você se lembra que no começo da aula de hoje eu fiz a leitura e você acompanhou essa leitura de um soneto do Mário Quintana? Pois bem, eu quero que você pesquise o que é um soneto. Faça esse registro no seu caderno. Eu gostaria que você também pesquisasse na internet ou mesmo em livros, se você tiver livro de poemas, pesquise aí na sua casa outros sonetos e faça a leitura para que você possa compreender melhor as características desse gênero. A aula de hoje se encerra aqui, eu deixo a vocês um grande abraço e até a próxima aula.